Salve rapaziada, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Opinião de La Cruz. Tema de hoje: se a próxima geração será fracassada, uma indagação. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e vamos aqui começar o vídeo. O tema de hoje, eu vou trabalhar em cima, primeiro, de uma vivência pessoal que eu tive. Por que eu acho que a próxima geração vai ser fracassada? É uma pergunta, mas já tô deixando minha opinião logo no início. Eu acho que sim, que vai ter um grande problema no futuro. Começar o vídeo com um relato pessoal. Aqui durante o carnaval eu estive em Florianópolis, fui para Florianópolis com minha família, e entre as pessoas que estavam lá estavam meus primos, né? Um priminho de 8 anos, um priminho de 11 anos e uma prima de 13 anos. E durante toda essa viagem eu percebi que tem uma grande defasagem no nível educacional dessas crianças. É, e o ponto principal, o estopim, foi quando o meu priminho de 8 anos não estava conseguindo desenvolver uma história de como ele adotou a cachorra dele, que no final não era uma adoção, era uma compra. Ele não conseguia formar a história, ele não conseguia organizar os pontos principais, ele não conseguia deixar aquilo didático. Parecia até, de certo modo, uma dislexia, mas ele não é disléxico, ele não tem nenhum problema. Tanto ele quanto o meu primo de 11 e minha prima de 12 anos. E durante toda essa viagem, eu percebi que eles têm muito problema com as coisas mesmo. Eles não conseguem se comunicar com os garçons vêm, eles não pedem, eles sempre pedem pras mães. Eles têm um problema de uso desenfreado do celular. Eles ficam muito tempo no Brawl Stars e no Roblox. Eu percebi também o Roblox já é meio que um vício. Eles não conseguem lidar com o fato de ter aquilo o tempo todo. Já virou um vício. E o principal ponto também, que agora eu lembrei, eu gostaria de citar, é que a gente estava tendo uma discussão sobre a história do Brasil e eles não sabiam quem é que tinha descoberto o Brasil. Com todo respeito, eles já têm 8 a 13 anos de idade. Com 8 anos de idade, você já tem que saber que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. É um ponto muito fácil da nossa história, eu acho que talvez seja o principal, que é a chegada dos portugueses ao Brasil. Eles não sabiam quem era Dom Pedro. E a minha prima, ela estava lendo um livro para a escola. E o livro, no caso, Graciliano Ramos, Vidas Secas. E o livro em si não era o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Na minha época de escola eu tive que ler o Vidas Secas, mas só que o livro dela era diferente. Não era um livro de fato, era um compacto. Era um compacto em forma de quadrinhos. Era um livro de 80 páginas em quadrinhos, que era um resumo de Vidas Secas. Ou seja, você já percebe que tem tipo um downgrade, tem uma redução na capacidade das crianças e também das escolas em forçarem a leitura. Agora eu vou começar aqui a debater um pouco mais por que as crianças estão mais burras. Eu trouxe aqui para discussão um vídeo do professor e do psicólogo Eslen Nogari, muito inteligente. Ele fala sobre o cérebro humano. Ele é um neurocientista, ele fala sobre o cérebro humano e diversos acontecimentos que podem mudar o nosso cérebro. E no caso desse vídeo aqui, eu não vou colocar por conta de copyright, também porque é um vídeo de 8 minutos, mas ele fala da inserção do celular na vida das crianças. Por um lado, ele fala que tem uma certa positividade, que talvez seja única, que essas crianças elas têm um acesso, uma facilidade muito fácil com celulares. Então, eles conseguem resolver problemas tecnológicos de uma maneira muito mais simples que gerações antigas não conseguem. Pessoas boomers talvez não tenham a mesma capacidade de usar celulares como crianças de hoje em dia. Mas só que depois desse argumento, ele mostra que o uso de celulares aumenta a ansiedade das crianças, as crianças ficam mais viciadas, as crianças ficam mais mimadas. Muitos pais dão celulares às crianças, porque as crianças estão com mau comportamento, ou estão pedindo muito, então os pais dão os celulares para que as crianças fiquem sentadas e fiquem quietas. Às vezes também tem esse problema dos pais, que os pais incentivam isso, as crianças. E como a gente pode ver, o celular aumenta a ansiedade. A minha priminha de 12, de 13 anos, ela constantemente ficava olhando o Instagram e o WhatsApp, para ver se as amigas dela tinham mandado mensagem. E era algo bem comum, era tipo assim, de meia hora em meia hora ela pegava e via. E até mesmo nos restaurantes, ela ficava olhando, com a família na mesa, a gente comendo, ela ficava olhando pra ver se não tinha mandado mensagem. E quando não tinha mandado mensagem, ela ia lá e mandava mensagem no grupo, meio que pra liberar a dopamina que ela tava precisando, a endorfina. Com isso, a gente cria crianças mais ansiosas. Trouxe aqui uma notícia que registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Então a gente vê que de 2013 a 2023, que são os dados do estudo, aumentou os índices de ansiedade entre as crianças. E durante esse tempo, nesse período, se você parar pra pensar, é o tempo de boom do Instagram, boom do Twitter, boom do Facebook. São as redes que durante esse período aumentaram muito, né? Até o próprio Snapchat. E também principalmente o YouTube, né? O YouTube existe há muito tempo, como o Twitter. Porém, foi nesse período que criadores de conteúdo começaram a gravar seus vídeos. Então as crianças, meio que se desenvolveram durante esse período, tiveram muito acesso a essas plataformas. E muito acesso a essa dopamina fácil. Então, cada vez mais ansiosas. Então você pode ver aqui, ó, que de 10 a 14 anos, 125 crianças a cada 100 mil. É um número bem alto, de fato. Se a gente voltar aqui, a gente também tem um outro problema, que eu tô relacionando com o fato da minha prima tá lendo um livro do Graciliano Ramos, que não é do Graciliano Ramos, é um compacto em forma de quadrinhos. Que é o quê? As crianças, pelo uso desenfreado dos celulares, estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais impacientes, e elas não conseguem desenvolver o hábito da leitura, porque o hábito da leitura é um hábito de construção durante o tempo. Você lê, finaliza o livro e absorve as ideias, o conhecimento daquele livro. E as crianças não conseguem ler mais, as pessoas não leem mais. E eu trouxe aqui a notícia. Por exemplo, o Brasil que lê menos, pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Veja o raio-x. Porém, o principal ponto aqui dessa notícia que eu gostaria de trazer são os livros marcantes, né? Os livros que as pessoas falam que leem, né, nessas pesquisas.
Tem a Bíblia eu vou deixar a parte aqui, é um livro de fato muito importante, mas eu vou pegar do segundo para o último. Você vê os livros, os primeiros, Culpa das Estrelas, tem aqui, Diário de Banana, Harry Potter, Turma da Mônica, Pequeno Príncipe, Sítio Pica-Pau Amarelo. Não que não sejam livros, mas, por exemplo, são livros muito introdutórios. São livros que, por exemplo, eu li Harry Potter, eu li Diário de Banana quando era pequeno, li Harry Potter quando eu tinha 10 anos, Diário de Banana quando eu comecei a ler quando eu tinha 8 anos. São livros introdutórios, para você se introduzir na vez de leitura e cada vez ir lendo livros mais complexos, com um teor maior de instrução. Se você ver aqui, a gente tem alguns poucos livros. A gente tem Lucas Murro, de fato muito importante. Tem Capitães da Areia, Jorge Amado, eu adoro esse livro, li na escola também. Aqui a própria Vida Seca, né, de Cristina Ramos. Você tem Alquimista, de Paulo Coelho, adoro Paulo Coelho. Então você tem aqui livros importantíssimos, né? Porém, eles, se você pegar aqui na lista, eles estão abaixo de livros meio fúteis, como Turma da Mônica, Pequeno Príncipe. Lembrando, eu li Turma da Mônica, eu li Gibi da Turma da Mônica muito quando era pequeno. Porém, a gente tem que ter um avanço na qualidade da nossa leitura. As pessoas não leem mais, e também aqui um outro ponto. 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas. Ou seja, isso correlaciona também com o fato da gente não ler e com o fato das crianças não lerem, como o ponto da minha prima. Ou seja, as crianças não conseguem pegar um livro de 300, 400 páginas. Elas têm que ler um compacto de Graciliano Ramos de 80 páginas. Elas não têm mais essa capacidade. Ah, mas desculpa, mas Graciliano Ramos tem uma didática, tem uma dialética, tem um texto um pouco mais coloquial, um pouco mais difícil de se entender. Sim, de fato, mas eu tive que ler. Eu tive que pesquisar as palavras que eu não entendia. Aí eu perguntava pra professora, não entendi o que ele está querendo dizer aqui. Ela ia lá e me explicava. Hoje em dia não, hoje em dia eles já dão direto o livro fácil de ler, de fácil entendimento, porque provavelmente os professores e o sistema educacional estão percebendo que as crianças estão mais estúpidas, né? Eles meio que banalizaram o estudo porque as crianças de fato estão estúpidas. E 66% dos alunos não leem, ou seja, 2 a cada 3 pessoas não leem livros com mais não leem textos com mais de 10 páginas. Então, o que a gente pode esperar de livros, né? Outro ponto aqui, que esse aqui me deixou também bem, bem, bem maluco aqui, foi esse parágrafo. O cenário é ainda mais preocupante quando se observa a leitura de livros inteiros. 73% dos brasileiros, ou seja, 148 milhões de pessoas não completaram nenhuma leitura. Isso é inacreditável, 148 milhões de pessoas. Por exemplo, Canadá não tem 148 milhões de pessoas, Argentina não tem 148 milhões de pessoas, Alemanha não tem 148 milhões de pessoas, França, Inglaterra, Espanha, países gigantescos, né, economicamente ou territorialmente, não tem isso de pessoas. A Argentina não tem isso de pessoas. O estado de São Paulo tem mais pessoas que a Argentina. E o Brasil não lê. Ou seja, o que a gente pode esperar da nossa população? Pessoas que não leem, ou seja, são pessoas mais fúteis, são pessoas com menos conhecimento, já que a leitura é a forma de conhecimento mais barata, mais prática e provavelmente a mais eficaz. Você lê, é muito difícil que você não absorva o conteúdo e não fique mais inteligente. E por fim, eu trouxe aqui só um gráfico para mostrar isso, mas não quero me aprofundar muito aqui, mas, por exemplo, você pega, esse é um gráfico que mostra a média de livros lidos por ano em cada país. Por exemplo, Estados Unidos, 17 livros por ano. Você pega aqui, ó, a França, né, que é muito conhecida pela leitura, acho que principalmente nas décadas passadas, no início do século XX, era um país mais por conta disso. Mas só que eu acho que hoje em dia tem muita imigração, então talvez esse número diminuir um pouco, mas eu acredito que o francês, de fato, o francês original, leia muito ainda. Você vê aqui no Reino Unido, que até o gráfico fala, né, eles falam Reino Unido como um país, mas Reino Unido não é um país, né? A média é de 15 livros, você pega a Austrália, 10 livros, porém o Brasil, você vê aqui, o Brasil lê, em média, 5,61 livros. Porém, eu não acredito, de fato, nesses números aqui, já que 148 milhões de pessoas não completaram um livro, já que 66% dos alunos não estudam, não leem. Se não leem livros, não leem textos com mais de 10 páginas. Então, esses dados aqui, para mim, talvez sejam um pouco exagerados. Eu não acredito que o Brasil leia tudo isso de livros, 5,61 livros de média por ano. Eu não acredito que a gente, de fato, faça isso. E o ponto seguinte, mais uso do celular, mais vícios com a internet, com a tecnologia, menos leituras piores. Isso gera tudo também, menos relações e trocas sociais. As crianças passam muito tempo no celular, os amigos agora são amigos digitais, as pessoas ficam muito tempo no celular, elas se comunicam por celular. Por exemplo, uma criança, ela não fala com seu amigo na escola, ela não fica falando muito com seu amigo, ela não fica muito tempo na escola, ela não pratica um esporte lá na escola junto com os amigos, não. Ela vai pra casa, ela entra no PlayStation, entra numa call com os amigos e ficam jogando. Ou entra no Roblox e fica trocando essas experiências virtuais pelo Roblox, pelo Brawl Stars. As crianças não têm mais tantos amigos quanto elas tinham antigamente. Isso muito pelo celular desenfreado. E isso também é um dos pontos que mostram, né, que as pessoas não leem mais. Ou seja, as pessoas preferem passar mais tempo no celular, que de fato gera mais dopamina. A dopamina do seu cérebro. O seu cérebro, ele gosta mais disso. É algo que é mais prazeroso do seu cérebro. Mais endorfina. Porém, não é o mais saudável. Socialmente e fisicamente. E o ponto final aqui, começando já com o último ponto, o sucateamento da educação. Apesar disso, a gente também tem professores piores. Por exemplo, no caso da minha priminha, eu acho que a professora dela que passou, professor não sei, que passou o livro de Graciliano Ramos, que é um compacto, eu acho que ela é uma má professora. Por quê? Porque ela já colocou de pressuposto que os alunos não conseguiriam ler Graciliano Ramos normalmente. Então ela deu um compacto de 80 páginas em quadrinhos. Isso é claramente o declínio do sistema educacional brasileiro. Os professores não passam mais os livros. Por exemplo, agora eu tô na faculdade, eu faço economia na faculdade, e a gente estava tendo aula de métodos quantitativos. E a gente estava tendo uma introdução, na verdade não é uma introdução, mas o professor estava fazendo a lembrança de matriz.
E eu na aula, vendo matriz, falei, pô, isso aqui eu estudei no ensino médio da minha escola. Eu estudei numa escola excelente em São Paulo, uma das melhores escolas de São Paulo. Mas só que na faculdade não tem só pessoas que estudaram em escolas boas. Tem pessoas que estudaram em escolas ruins também. E um dos pontos é que tinha uma garota que ela não tinha estudado matriz na escola. Tipo assim, uma matéria base do MEC, tá? Todas as escolas deveriam ensinar matriz, porém as escolas não ensinam. Ou seja, você vê que os alunos chegam na faculdade defasados. Alguns alunos sabendo, outros não. E acontece que, antigamente, nos anos 70, 80, os professores passavam conteúdo muito qualificado, porque quem estava na faculdade de fato era qualificado. Hoje em dia, não. Os professores eles têm que abaixar o nível para que pessoas que não têm capacidade e não tiveram, estudem e possam compreender as aulas. E com isso a gente tem faculdades piores. Aqui mais uma matéria, que no Brasil tem mais de... No Brasil é o país que mais tem faculdade de direito no mundo, né? Mas se formam mais pessoas de direito do que no mundo inteiro. Por exemplo, existem mais de 1.240 cursos superiores de advocacia no Brasil. Ou seja, é um número bem alto. E com isso a gente vê também que meio que teve uma banalização do estudo no Brasil. Porque antigamente, para você, tinham poucas faculdades públicas e particulares, mesmo as particulares eram poucas, mas hoje em dia tem uma banalização. Ou seja, você pode fazer cursos na Estácio, na 9 de julho, por R$ 99,90. Entende? Vão se formar advogados, engenheiros, EAD, que fizeram faculdade de R$ 99,90. E aquele meme lá, eu sou engenheiro, mas sou Uber. Eu não acredito de fato nisso. Eu acho que sim que tenha, mas um engenheiro que se forma numa faculdade boa, numa USP, Unip, Nesp, se ele se forma numa faculdade particular boa, não sei, uma PUC, Mackenzie, é muito provavelmente que ele tem um trabalho. Eu estudo numa faculdade muito boa, eu já trabalho no mercado financeiro. Eu sou júnior no mercado financeiro, eu já recebo uma quantia boa mesmo tendo 20 anos de idade. Por quê? Porque eu faço uma faculdade boa que me pôs lá no mercado financeiro, que o nome dela me pôs no mercado financeiro. E, obviamente, eu tive mais facilidade por conta disso, né? Por conta da faculdade que eu fiz, também por conta da escola que eu fiz, que é uma escola excelente. É que me deu toda a minha base. Mas só que hoje em dia não. Hoje em dia você tem faculdades ruins, que formam pessoas ruins. São muitas unisquinas. 9 de julho, FAM, Estácio, Uninove. São faculdades que o nível é abaixo. Ou seja, muitas crianças, durante a escola, já tiveram uma educação ruim, estudaram em escolas públicas ruins, que, por exemplo, tem uma garota que eu conheço que no segundo ano de ensino médio dela, a professora estava com uma gravidez de risco, ou seja, ela ficou o ano inteiro de licença, e ela ficou o ano inteiro sem aula de matemática, durante um ano, ela não teve aula de matemática, porque a faculdade pública não repôs o professor, ou seja, é um ano inteiro de defasagem de estudos, ela não tem a base daquele ano. Então isso mostra também muito da situação do Brasil, são crianças que não tiveram uma educação base boa, que estão indo para a faculdade, e estão indo para a faculdade muitas vezes entrando em cursos que talvez tenham uma certa demanda, porém, são cursos ruins, ou seja, no Brasil se forma mais advogados do que no mundo inteiro, engenheiros também. Então tem uma banalização do curso, da formação, das matérias, e as pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque você vai contratar um aluno que faz faculdade numa GV, numa INSPER, numa Mackenzie, no IBEC, numa PUC, ou você vai contratar um aluno que faz Estácio, 9 de julho, São Judas, né, FAM. Tem um gap muito grande entre essas faculdades, porque são, de um lado, faculdades que de fato são boas, e de outro lado, faculdades que são ruins. Então, a gente tem esse escachamento da educação brasileira, tanto da educação de base quanto da educação superior, professores piores, muitas faculdades, muito fácil ingresso na vida superior, na educação superior, e acaba com o quê? A gente tem profissionais piores agora e provavelmente vai ter no futuro com essas crianças que estão se vendo mal hoje em dia nas escolas. Então o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, a próxima geração será fracassada. Até a próxima, o áudio tá um pouco melhor, né? Do outro vídeo vocês já viram isso, comprei um microfone novo. Mas é isso, valeu pelo vídeo, se inscrevam, falou.